Sejam bem-vindos ao 5º episódio do F5 Podcast. Gente, a conversa hoje é com uma mulher que é empreendedora, política e tem amor pelos animais. Vamos falar sobre maus tratos, castrações, abrigo municipal e a nova patrulha do silêncio em Primavera do Leste. Fica com a gente, o F5 Podcast começa agora. Bom, eu estou de volta e eu estou falando dela, a Dona Maria Garzella, mais conhecida como Maria do Super Compras. Boa noite, Dona Maria, seja muito bem-vinda. A senhora que é empreendedora, vereadora em Primavera do Leste, muito obrigada por atender o nosso convite. Boa noite, eu que fico agradecida pelo convite e poder dar alguns esclarecimentos. Bom, hoje nós sabemos que a senhora realiza um trabalho voluntário que é o resgate de animais em situação de rua, resgate dos animais que são abandonados, vamos dizer assim, né, na simplicidade. Hoje, quantos animais a senhora tem sob seus cuidados? Tenho mais de 180. 180 foram todos abandonados? Todos tirados da rua. Todos em situações de que forma? Abandono. Mas maus tratos? Abandonados em rua, alguns são maus tratos. Os maus tratos, na verdade, de dentro de residência que o próprio dono causa, são poucos, mas os mais foram tirados das ruas mesmo. Onde esses animais ficam abrigados e como é mantido essa estrutura que a senhora leva esses animais para cuidar? Eu moro em chácara e daí uma parte fica comigo na chácara que eu moro e eu tenho uma chácara em frente que também lá tem os maiores, eles ficam separados. Como funciona o resgate? A senhora sai pessoalmente para buscar os animais? Sim, até pouco tempo eu mesmo ia, eu fazia, até hoje eu resgato, eu recolho eles da rua. Mas como o tempo hoje está mais escasso, às vezes as pessoas avisam, tem animal assim, a gente consegue trazer até a clínica, consegue trazer até mim, e aí às vezes a pessoa se prontifica a tirar pelo menos ele levar até o atendimento, mas aí fica sob minha responsabilidade. Dona Maria, tem algum caso mais marcante que a senhora já viveu nesse trabalho de rua, recolhendo esses animais? São cachorros, gatos, né? São vários. O que mais chama e choca realmente são aqueles que às vezes estão com feridas no corpo, que as pessoas enxotam, maltratam, não quer por perto. Mas teve uma filhotinha que a gente achou no Vale Verde, dentro de um saco plástico, com a boquinha amarrada, com arame. Então, Nossa. Isso aí, hoje ela está no lar, ela está com a minha amiga Fabiana, ela está enorme, mas aquilo lá me chamou e me doeu muito, viu? Muita gente entra em contato querendo carregar, entregar os animais à senhora. Como a senhora lida com isso? São duas situações. Uma, a pessoa querer entregar porque ela encontrou e realmente não pode ficar. E aquelas pessoas que querem simplesmente se livrar do animal. Essas pessoas que querem só se livrar do animal porque vai mudar, porque vai viajar, porque é isso e aquilo, a gente não pega. A gente tem que fazer uma seleção. A gente tem que entender o que realmente é uma necessidade da gente pegar aquele animal ou é só para satisfazer a vontade daquela pessoa. Mas aí, se vocês não resgatam, o que essa pessoa acaba fazendo com esse animal que ela não Eu, no meu quer? caso, a primeira coisa que eu peço, me manda foto. Ela mandou foto, se eu encontrar na rua, eu sei quem abandonou. Então é feita uma pesquisa, né? Olha aí, gente. Abandonou seus animais, já sabe que a Dona Maria já vai saber o seu endereço. O que mais falta para que esse trabalho seja sustentável e alcance mais animais? Eu não coloco só no poder público a responsabilidade de nos ajudar. Eu acho que as empresas privadas, elas poderiam fazer muito mais. Não custa nada, a gente está buscando parcerias realmente para a gente poder fazer mais. Não é só o poder público que tem que tomar conta dos animais que estão em situação de rua. E quem quiser ajudar com doações, como que pode entrar em contato? É com a senhora ou, no caso, com as pessoas que são voluntárias, que trabalham independentes? Com as pessoas que são voluntárias. Hoje nós temos 2 ONGs constituídas na cidade, mas mesmo assim tem vários voluntários, vários protetores que também recebem ajuda. A senhora é autora da criação de uma lei contra maus tratos. O que te motivou e o que ela já mudou na cidade? Com certeza ela deixou um alerta para as pessoas. Maus tratos é crime.
E os maus tratos mais severos, infelizmente, eles são cometidos dentro das residências. O porquê dessa lei? Para a gente poder ter acesso a esses animais que estão sofrendo maus tratos dentro de casa e não estão na rua. São os piores que existem dentro das casas. Isso é crime. Com certeza. O que acaba afetando esse crime é... Essa pessoa pode ser até presa, né? Sim, ela tem penalidade, tem multa. É um caso até de saúde pública, né? Isso aí. Multa, em questão de multa, a senhora sabe o valor? Não, ela é em UFIR, e daí o valor certo eu não sei, mas ela varia. Ela pode chegar a ter um valor bem alto. Entendi. Qual o trabalho das protetoras independentes e como o poder público tem apoiado elas? Até esse ano as protetoras não tinham apoio, tinha apenas as castrações que o município vinha fazendo em número bem baixo no decorrer do ano. Mas esse ano a gente está tendo do seu Sérgio, o nosso prefeito atual, um apoio maior e a gente está desenvolvendo um projeto que a gente vai fazer uma operação conjunta, município com as protetoras, para poder ajudar mais esses animais. A senhora lida de perto com casos de abandono e crueldade, né? Qual o cenário real dos maus tratos a animais aqui em Primavera do Leste? O pior deles, que eu ainda acredito, infelizmente, é aquele cachorro que tem fome, que ele beira os estabelecimentos, que tem alimentação e são enxotados, até com crueldade alguns. Quais tipos de crueldade? Até soltar eles mais longe do centro da cidade para não irem mais lá no estabelecimento. Eles pegam um carro e soltam distante da cidade. Mas esses animais não acabam voltando para o local não de para aquele morada? local, não, para aquele local não. Muitos não conseguem voltar. Entendi. Qual a sua opinião sobre o abrigo municipal e sobre o programa de castrações? O abrigo municipal é um assunto bem sério. Nós não queremos um abrigo municipal onde nossos animais vão ficar presos, vão ficar acuados, vão ficar estressados. Quando a gente pensa num abrigo, a gente pensa num lugar amplo, onde eles podem ter um conforto, ter um ar livre, poder ter uma vida quase que normal e com carinho. Porque hoje, se você pegar, fazer uma construção só de cimento e colocar animal lá que só vai receber água e comida, isso não é vida para o animal. A gente não quer enjaular eles. Então, quando se pensa em um abrigo, nós vamos pensar com calma, já existe incentivo para isso, mas com calma, com espaço realmente próprio para eles. E sobre as castrações? É essencial. Para a gente fazer o abrigo hoje, primeiro tem que vir a castração em massa, senão a gente não vai vencer. Realmente muitas pessoas querendo se desfazer do animal, querendo empurrar para o poder público. Então nós precisamos castrar para quando tiver o abrigo, realmente nós ter aqueles idosos, aqueles deficientes, aqueles realmente que não vão conseguir lar. A gente pode ter um abrigo, mas não com um número muito alto de animais. A senhora acha que durante a vacinação antirrábica tem alcançado o número de pessoas que levam seus animais, um número suficiente? Sim, a antirrábica sim. Agora o que não está tendo é a vacina que o tutor tem que ser dado, né? Que é a de virose. É essa que está faltando no município, mas a antirrábica alcança sim. O pessoal da vigilância tem ido nas fazendas, tem ido nas chácaras, nas cidades, nos postos. A antirrábica está tendo sucesso sim. Essa outra aí, mas dá para encontrar nos hospitais veterinários? Com certeza, clínicas. Só que ela é paga e às vezes a pessoa não quer ter essa despesa, né? É que também, às vezes, uma família carente tem seu animalzinho de estimação lá e não tem condições financeiras, né? Não seria o caso do município sanar essas vacinas? Futuramente a gente vai fazer isso, nós temos que ir aos poucos, né? A gente não adianta colocar tudo, senão até a opinião pública vem contra a gente. É tanto para animal e nada para o ser humano, né? Então essa ideia ela tem que ser levada aos poucos, não adianta, senão a gente vai ter o reverso da moeda. Tem que ser os dois então, né? Se eu sou um ser humano, eu tenho meu animal, eu também quero boa saúde para ele, a senhora não concorda? Concordo, com certeza. Há ações educativas sobre cuidado animal nas escolas? Por enquanto não, mas é um grande projeto e com certeza é a solução para os nossos animais abandonados. Você acha que essas ações ela tem como prevenir esses abandonos, esses maus tratos? Porque a criança vai chegar em casa, vai ver seu cãozinho maltratado, vai ver seu cãozinho com fome e ele tem uma forma de cobrar os pais, não? Com certeza, e ele mesmo, né? Ele mesmo já vai começar a cuidar, ele vai saber, ele vai se orientar de como cuidar do seu animal, o que precisa ser feito para ele ter saúde. Então, com isso, já vai evitar os animais doentes nas ruas.
Alguém foi punido até agora quando a senhora resgata esses animais abandonados ou com maus tratos? Houve alguma punição até hoje? Houve. Eu estou acompanhando o terceiro caso agora, que a gente já está na justiça, é o terceiro caso, mas houve sim. E a multa é alta. Mas a senhora fala em terceiro, mas existem dados de quantidade que já foram abandonados na cidade? De cães e gatos? Nós não estamos falando só de cachorro, nós estamos falando de cães e gatos. Tem outro animal? Não, né? Não, o animal doméstico seria o cão e o gato, né? A gente, de vez em quando, é um coelho, alguma coisa assim, mas isso não é considerado animal doméstico. Eu acho que o Freitas tem um animal doméstico que não seja nem cão nem gato, qualquer. Bom. A gente não tem esse número de animais abandonados. Eu acredito na população animal de Primavera do Leste, uns 12 mil animais entre cão e gato. O que a senhora tem a dizer para a população, principalmente essas pessoas que não têm condições financeiras de pegar um animalzinho para cuidar, para criar, e de repente ela pega, é bonitinho, mas daqui 2, 3 meses ela não tem condições, ela quer abandonar? É a adoção por impulso, né? É bonitinha, depois ele cresce, ele vai destruir os móveis, ela quer se livrar do animal. É muito triste. A adoção ela tem que ser consciente, com responsabilidade, saber se cabe no bolso, se não cabe. Casas de aluguéis hoje é um problema. Quando você muda de casa, eles não aceitam animais, muitas casas não aceitam. Então, talvez mais para frente seja até uma lei que tem que ser criada para não permitir que ele se recuse a receber, porque o animal hoje faz parte da família, ele não é patrimônio, ele faz parte da família. Então, ele pode acompanhar o tutor para onde ele for. Mas é lei futura. Hoje, infelizmente, eles abandonam. Até eu ia fazer essa pergunta. Eu tenho visto muitas publicações, principalmente em redes sociais, onde a pessoa que posta lá, eu tenho uma casa de tantos cômodos, mas não pode ter animais. Como assim? Então eu tenho que desfazer do meu animal para morar naquela residência? Eu acredito que um contrato bem feito... E o número não é pequeno não, viu, Dona Maria? É um grande número de proprietários que estão exigindo isso. E muitas vezes é por isso que a pessoa quer que a gente pegue o animal, entendeu? Mas a gente não pode pegar essa responsabilidade, nós já temos muito. Então a gente orienta, procura outra casa, procura outra pessoa, você acha um lar, a rua não é a solução. Mas eu não entendo, por exemplo, o proprietário está te alugando. Ele não vai morar com você. Por que eu não posso? Por que a senhora não pode levar o seu cachorro? Eles alegam a destruição do imóvel, mas qualquer coisa no imóvel, o morador ele tem que ser responsabilizado, ele vai ter que ser corrigido. O que estragar, se é um portão que vai enferrujar, ele vai ter que corrigir. Mesmo porque é colocado no contrato. Sim. Né? Isso é um contrato bem feito, resolve todo o problema. Sim. Vamos mudar só um pouquinho, tá? Vamos mudar nossa prosa. Como a senhora foi recebida, como a população recebeu a sua eleição para vereadora? Afinal, a senhora cuida de animais, né? Animais abandonados. Isso pesou um pouco? A vereadora pode pegar porque ela tem condições financeiras de... Tem isso? Não, as pessoas elas confundem ou não? Confundem muito. Eles não entendem que um vereador ele foi para a Câmara para criar leis. E uma coisa que eu falo, até vou ser meio grossa nisso, eu não fui lá para criar leis para proteger o cidadão, eu fui lá, no caso, na causa animal, por favor. Eu fui lá para criar leis para proteger o animal do cidadão que maltrata ele. Então as pessoas fazem confusão. Tem um cachorrinho lá na minha casa, está latindo, vem cá e tira. Não é assim. Primeiro nós vamos dar conforto para o animal, para depois pensar no cidadão. Porque às vezes é só picuinha de vizinho. Mas já aconteceu da senhora ter que dar essa resposta e alguém ignorar? Não, a gente não pode dar essa resposta com certeza, né? Mas a gente sempre fala, só já foi lá, conversou com seu vizinho, já tentou resolver na conversa, porque às vezes só uma conversa resolve toda a situação. Mas tem gente que às vezes insiste, né? Leva que eu não posso. E o que acontece quando a senhora diz não e ela irredutível? Infelizmente tem que parar de responder, porque se você continuar a responder, vira uma discussão bem acalorada, né? E não é isso nosso feitio. Então realmente é se calar e deixar o papo sozinho. A senhora tem alguma ressalva que a senhora quer fazer? Quer ressaltar algum assunto sobre isso, sobre o seu tema, que é castração, que é maus tratos? O que a senhora tem que dizer a população nesse momento?
Queria dizer à população que a castração hoje é a solução para todo o abandono que existe nas ruas de Primavera do Leste. O prefeito está aí, ele está dando condições, está dando liberdade para a gente fazer esse planejamento de castração. As pessoas mais humildes, elas não estão indo se cadastrar, e as que mais precisam. Porque infelizmente os animais que ficam na rua, que eles ficam dando voltinha, e aí vem as crias indesejadas. Quando uma cachorra está no cio, a primeira coisa que pensa é soltar para a rua, porque realmente incomoda bastante. Então a solução hoje é a castração para o abandono. Desafios. Quais desafios a senhora vem enfrentando ou não tem? Principalmente nesse tema. Não, meu maior desafio realmente é usar a tribuna para falar, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar, mas eu me perco nas ideias, às vezes, na tribuna, mas eu tenho tido muita ajuda nas nossas ideias, na nossa indicação, nos projetos. A gente está tendo muito apoio, desde dos vereadores como do município. A senhora tem sido bem atuante, que eu acompanho. Eu gostaria de ser mais. Nada tempo não dá. Principalmente nessa questão de animais e maus tratos, né? Como que a senhora consegue suprir todas as necessidades desses animais? Ajuda do poder público, a senhora diz que tem. Também das empresas privadas. E pessoas físicas, os moradores, eles têm cooperado ou não cooperam? De que forma que eles podem ajudar? Eu acho que tem que ter um chamado, gente. Pode fazer uma rifa, pode ajudar com valor, um Pix, tem algo assim que eles possam fazer? As protetoras que estão no nosso grupo, elas estão tendo um bom retorno, e realmente elas precisam de rifas, elas precisam de ajuda de empresas, precisam das pessoas físicas, do agro, que é muito forte em Primavera, eles poderiam ajudar bem mais. Dona Maria, uma pergunta que já me fizeram. Se eu estou passando num local e eu vejo alguém abandonando um animal, pode ser um cachorro ou um gato, o que eu devo fazer? Para quem que eu devo ligar? Hoje nós temos um número que foi colocado à disposição da causa animal, que é 181, pelo Dr. Érico, da Civil. E a senhora tirando foto, ou fazendo um vídeo, ou pegando uma testemunha que a pessoa abandonou aquele animal, através das nossas câmeras a gente consegue identificar a placa e com certeza punir o infrator. Abandono é crime. Mas muita gente tem medo de denunciar, né? Não tem que ter medo. É por isso que nossas leis não funcionam. Elas têm que ser colocadas em prática. As leis têm que ser feitas para funcionar. A senhora disse que é a favor, né, das castrações. O executivo, ele tem colaborado? Sim, para que isso aconteça? Tem vindo mais verbas, emendas? Como está? Com certeza. O valor das verbas hoje é 3 vezes mais que dos anos anteriores. Apenas a exigência não é nem do município, né? É uma lei federal que as pessoas têm que ser de baixa renda, têm que comprovar endereço, eles têm que ter posse do animal. Então é muito simples, castrar o animal é só se dirigir na Secretaria do Meio Ambiente, que estão todo mundo dando apoio lá para ser feita essa castração. E é de graça, ganha medicação. O único trabalho que a pessoa vai ter que ter é levar na clínica. Esses são os critérios? São os critérios. Bem simples. Então, você que tem medo da sua cachorrinha engravidar ou o seu gato, tá na hora, né? Existe a castração gratuita, né, Dona Maria? É gratuita, e a castração não é só para criação. Hoje a gente tem muito caso de piometra que leva o animal à morte. Às vezes o animal vai decaindo, ela não sabe por quê. Ela foi dada injeção algumas vezes, depois ou dá o tumor ou dá a piometra. E é muito sério, a piometra ela mata e é uma infecção no útero. Mas e a partir de que idade pode levar o seu cãozinho? Isso, não, os dois, né? Macho e fêmea, a serem castrados. A fêmea com 7 meses pode ser castrada, a primeiro cio. O macho com 4, 5 meses já pode ser castrado. E os gatos? Os gatos é menos. Os gatos com 3, 4 meses já podem ser castrados. Eles procriam muito. Quantas vacinas o animal tem que tomar? Eu vou pegar lá do início para as pessoas tomarem bem ciência. Filhote, você tem que dar 3 doses da viral. Que daí você vai proteger ele da parvovirose e da sinomose. E depois vem a da gripe, para proteger ele da gripe canina. Então, a antirrábica é uma das últimas que vai ser dada, que é grátis para o município. Mas são 4?
É que são 3 doses inicial que para o animal ficar protegido, imune da parvovirose e da sinomose. São 3 doses. A cada 21 dias, o bebezinho tem que tomar essas vacinas. Sim. Aí vem a Da gripe, da raiva e depois a da raiva. e da leishmaniose. A da leishmaniose hoje não estão se fazendo, porque é uma vacina muito cara e acredito que por isso ela saiu do mercado. Ela é uma vacina cara. Mas ela existe e é dada nas clínicas. É, sim, com certeza. Mas nesse caso, essa vacina é muito importante. E o que leva a essa doença leishmaniose? A leishmaniose, ela passa até para humanos, né? Por isso que ela tem que ser combatida. Mas ela é transmissível? Ela é transmitida através da mosca branca, né? É um mosquitinho que transmite. Só que as pessoas confundem. A pessoa pega a leishmaniose e não é, às vezes, do cachorro, do animal. Ele foi pescar e essa mosca, ela fica na copa das árvores. Ele foi pescar, foi picado, se ela teve contato, ela vai transmitir para o humano. Não necessariamente não pega do animal do cachorro. Ele pode ter pego uma pescaria na copa das árvores, que ele desce para picar. Mas o cachorro pega dessa mosca branca. Uhum. E aí o animal acaba ficando doente e também pode ele fica cheio de feridas. Hoje tem tratamento. Hoje a gente não faz eutanásia mais animal com leishmaniose, a gente trata e ele tem uma vida normal. A única coisa que a exigência que a vigilância faz é que ele esteja usando a coleirinha Excalibur, que é para não sentar mosca e transmitir a doença. Causa animal, há uns 2 anos atrás, ela não era vista como tão importante como hoje, que a senhora está na Câmara, né, brigando por essa causa, trazendo leis, né, para poder leis que beneficiam esses animais contra maus tratos e abandonos. Por quê? O que a senhora entende? Poxa, 2 anos atrás isso não era importante e agora ela está sendo. É a mudança de cultura, né? Hoje o animal, ele é considerado animal da família. Então as leis vêm para proteger ele. E aqui em Primavera começou com o Dr. Manuel, que também é muito fã de animal, de cachorro. Ele adota, ele tira das ruas também. E de lá para cá ele foi vendendo a ideia. Eu só entrei na política para continuar o trabalho dele. Mas a gente percebe que depois que a senhora entrou para a Câmara Municipal, isso tem, essa importância tem aumentado muito. Sim, com certeza. E a gente só tem a agradecer a todos os vereadores. Quando o assunto é causa animal lá na Câmara de Vereadores, todos apoiam, ninguém questiona as ideias. O projeto chega lá, a indicação passa. Então, assim, a gente está tendo muito apoio. Eles também estão muito da causa animal em Primavera do Leste. Tem mais vereador que também luta pela causa animal? Lá não, é só a senhora, né? O Sargento Teles fez a indicação, me parece, das ração, né? Mas eles apoiam todos os nossos projetos. Ninguém vota ao contrário, eles dão pareceres, eles discutem o assunto sempre apoiando. Então a gente só tem que agradecer. Eles ajudam também com a ração? Não. Ah, gente, não. Agora eu vou pegar no pé dos vereadores. Bora aí, né? Ajudar. Dá aí 1 quilo, 10 quilos de ração cada um, né? Para Dona Maria, para conseguir sustentar 180 animais. Talvez eles ajudem as outras protetoras, né? Não é necessário a mim, mas nós temos outras pessoas que talvez estejam ajudando. Tem 180. Tem espaço para mais 180? Não. Se aparecer. Não tem, sabe por quê? Eu sou bem sincera. A gente tem que ser bem verdadeiro nas coisas que a gente fala. Quem gosta de animal lá na minha casa sou eu. E quem executa, infelizmente, são pessoas que recebem. Então é diferente quando a senhora faz aquilo por dinheiro, que se manter seu salário, do que a causa animal por amor. Então eu não posso colocar mais animal lá, que eu vou ter problema com gente para cuidar daqueles animais. Eu não posso largar o meu serviço e ir para casa cuidar deles, senão eu vou sustentar. Então é essa a maior dificuldade, pessoas que gostem de animal igual você gosta. Eu, graças a Deus, eu tenho... são 5 caseiros. Um casal mora na chácara que eu moro e 3 na outra. E todos são empregados. Eu só preciso deles porque eu tenho muito cachorro. Se fosse só eu moro sozinha, eu lavava, passava e fazia minha comida ainda. Mas por causa dos animais, eu tenho que manter 5 caseiros. E eles têm que gostar de animal. Só imagina, você andar o dia inteiro tropeçando num cachorro, o cachorro latindo, brigando. Então isso tudo, às vezes, tem pessoas que não gostam de fazer.
São lugares muito bonitos de se viver, são um lugar gostoso, tem muita paz, mas tem os animais e tem que gostar. E eles são a alegria da senhora, né? Porque a senhora fala dos animais, assim, os olhos brilham. E qual é o trabalho das protetoras independentes? As protetoras independentes, elas também tiram do animal da rua, elas tratam, elas castram, vacinam e depois tem o trabalho de doar. Então hoje as protetoras, até hoje em Primavera do Leste, quem fez pela causa animal foi as protetoras. Mas elas têm estrutura para isso? Não. Tem um local? Não. Então como que elas fazem? O maior clamor delas é ter um espaço para elas poderem resgatar o animal que está doente, tratar até doar. A gente precisa de uma casa de passagem para poder socorrer, tirar da rua, tratar, castrar e doar, que é um processo. Nós não podemos pegar da rua, castrar, porque ele não passa na castração, ele vai ter uma recaída, baixa imunidade. Então nós precisamos de uma casa de passagem para poder ficar com ele até doar. A senhora me dizer quantos abrigos existem? Quantas pessoas trabalham nessa causa aqui em Primavera? Tem a senhora? Não, que ninguém tem abrigo, na verdade, né? Tem eu, que tenho meus animais na chácara, tem a dona Magali, que tem na fazenda vários, tem o da CB lá, esqueci o nome dele, tem muitos cachorros também, ele ajuda muito as protetoras. Bidóia. Como? É o Bidóia. Ele tem muitos animais, todos tirados da rua também, mas daí tem no Vale Verde, seu Carlos. Somando aí deve ter o quê? 5, 6? E uma grande empresária que eu não podia esquecer, que ajuda muito a causa animal, é a Kênia Riva. Zoonose, a senhora é a favor ou contra a zoonose? Depende da zoonose, né? Se for para fazer eutanásia, não. Porque o nosso pensamento antigamente de zoonose era só esse, infelizmente, né? Mas talvez a gente precise hoje para fazer os primeiros exames dos animais, tirar de rua, né? Economizaria, ajudaria muito as protetoras. Se eles passassem por uma triagem, para depois os protetores poderem dar seguimento no processo delas. Primavera do Leste tem zoonose? Não. Mas há a possibilidade de ter? Tem projetos. Sim. Nesse nosso plano agora que está entrando agora é para ter zoonose. Tá, então quantos projetos hoje a senhora tem para... Foi feito vários, mas agora a gente está fazendo um só, colocando todas as leis dentro. Por isso que está sendo mais demorado, está tendo algumas emendas, a gente está criando o bem-estar animal. Que daí ali dentro vai comportar todos os projetos, todas as leis que tem. Então vai ser um projeto com todas as leis dentro? Correto. O bem-estar animal. Tá, hoje, o que há de necessidade para que o poder público colabore para poder colocar esses animais? A gente sabe que ele já vem ajudando, como a senhora disse, mas há necessidade de um local maior, um local grande para que possa acolher todos esses animais? Números não tem como, né? Não tem como saber mais ou menos quantos cachorros e gatos tem soltos na cidade. Ou tem, já foi feita essa triagem? Não foi feito. Não seria o caso de fazer? Seria o caso, sim, e a gente gostaria de usar agente de saúde, né? Que elas visitam as casas, podia fazer o levantamento do número de animais, mas isso é tudo processo muito lento. Tudo no poder público é muito lento. Tem hora que a gente fica assim, ai meu Deus, esse trem mandou ainda está aqui. Quando vê que acha que já está lá resolvendo, está voltando para trás. É tudo muito lento. Mas é lento porque tem que passar por uma análise? O que é? Por que é lento? É porque tudo é muito novo na causa animal. Estou falando da causa animal. Sim, causa animal. Eu faço um projeto aqui, aí chega lá na frente, uma lei federal, uma lei estadual, barra o projeto, tem que voltar para trás. Entendi. Então é nisso que a gente está tendo os maiores problemas. Bom, e infelizmente a gente tem, infelizmente, né? Felizmente, porque a gente tem que cumprir lei. Eles têm que ser bem certinho para lá na frente a gente não ter uma ação, alguma coisa, um questionamento maior vindo de repente de um órgão superior. Não tem emendas para que possa um deputado destinar uma emenda para um projeto desse? Então, a senhora vê que incrível, né? Existem as emendas, mas hoje as emendas dos senadores e deputados, elas têm que vir para a saúde e a saúde destinar para a causa animal. E até o momento a senhora não tem? A gente conseguiu já, assim, vai vir do deputado Thiago Silva, vai vir para nós e para o ano que vem a gente conseguiu com o Coronel Assis. A gente já tem garantido para o ano que vem do Coronel. E vai sanar bastante situação Bastante, aqui, com né? certeza. Bastante problemas. Sim.
Quer dizer, vai trazer soluções, né? Hoje a causa animal, ela está no domínio público, né? Então, assim, não é um caso isolado, tanto vereadores, deputados, até o governador, você vai ver o governador, ele é apoiador da causa animal. Mas quem não tem um animal em casa? Eu só não pego, como eu disse para a senhora, que eu moro em apartamento. E eu não paro em casa. Como que eu vou deixar meu animal lá sozinho? Tenha dois. Não, é melhor. Eu prefiro não pegar do que lá na frente eu não conseguir cuidar, né? Olha, eu amava a televisão. Eu não me perdia vendo a televisão. Então, depois que comecei a ter animais, a televisão nunca mais liguei. Eu fico assistindo os cachorros brincar. Aquilo interte é uma coisa tão boa. Sem contar que esses animais, eles curam até a ansiedade e depressão, né? Vamos entrar nesse assunto. Que eles tão abençoados que tem gente que usa os animais para curar depressão, ansiedade, algumas doenças infantis. Hoje os animais estão sendo muito usados com os autistas. Exatamente. Olha que coisa maravilhosa. Eu vi recentemente um cachorro, uma cadela não pôde viajar para Portugal junto com a sua dona. Agora está lá, graças a Deus. E olha, eu acho que foi falta de respeito, porque ela tinha uma liminar para poder. E ela precisava, né? Faz parte da saúde dela, aquele cão acompanhar ela. Qualquer coisa pode, infelizmente, causar um transtorno para a criança, né? Não ter o animal por perto. Então, nós temos grandes protetores que são deputado federal, estadual, senadores. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, para animal, o tutor que soltou tem lei, ele é preso, e para o ser humano não tem. Essa frase sua como para a senhora? Ridícula. Ela tem, mas infelizmente, como toda lei, ela tem brechas, né? Uma pessoa mata a outra, de repente ela vai sair antes pela porta da frente da delegacia do que a família do morto, né? E assim também é a causa animal. Só que nós temos que fechar essas leis. Nós temos várias leis em Primavera do Leste que não são cumpridas. São várias. Nós precisamos tirar essas leis da gaveta e colocar o pessoal para cumprir. Eu sempre falo assim, a pessoa sonha para os Estados Unidos, porque lá vai ganhar dinheiro, lá tudo é organizado, lá ninguém solta um papel no chão. Por que aqui solta? Porque não tem cobrança. Fiscalização, né? Fiscalização. Começa a cobrar multa. Infelizmente, é ruim a gente falar isso, que a gente não está tirando dinheiro do povo, mas eles não vão entender isso enquanto não começar a tirar dinheiro do bolso. É multa. É verdade. Dona Maria, tem alguma ressalva, algum pedido para a população? Como que a população pode proceder se ela vê alguém maltratando ou abandonando um cãozinho, um gato? Tirar fotos, fazer um vídeo ou pegar a testemunha e denunciar no 181. Caso haja algum atropelamento, seja visto algum atropelamento, quem atropelou, ele é responsável como se fosse uma vida humana. Então ele tem que custear as despesas, ele é responsável. Se ele não socorreu, ele responde por omissão de socorros igualmente uma pessoa. Então tem que registrar o fato como se fosse uma pessoa e denunciar no 181 na Delegacia da Polícia Civil. Ele vai responder o inquérito policial criminal. É crime. Igual um ser humano. Igual um ser humano. Hoje, graças a Deus, a gente tem várias câmaras de vigilância, hoje todo mundo porta um celular na mão, então hoje está muito fácil você se munir de provas. A gente tem vários casos de pessoas que mantêm um animal acorrentado 24 horas por dia, isso é proibido. E o vizinho sabe. E não denuncia. Na zona de conforto dele, ele tem medo de denunciar, mas ele pode fazer a denúncia anônima e alguém ir lá fiscalizar. Nesse caso, 181. Isso. Ele pode denunciar tranquilamente, sem ter represálias. Não terá represária, não será identificado. Não, se ele optar por isso, não. E caso ele não tenha o lugar para colocar esse animal, aí é a hora que a polícia procura a gente para dar esse apoio, porque eles precisam do lugar para tirar o animal, né? E daí eles procuram a gente para dar esse apoio. Quem procura a gente nessa hora é a polícia, não é o denunciante. Ele tem que deixar bem claro para a população. Eles confundem as coisas. Você vem aqui, você tem que tirar o animal, está sendo mostrado. Eu não posso invadir a casa de ninguém. A polícia que tem esse poder, ela vai lá, investiga e comprova e daí tira. Então, se você que tem um vizinho que está vendo que o animal está acorrentado, sendo maltratado, você pode tranquilamente denunciar no 181
A sua identidade não vai ser revelada, se você não quiser, lógico, né? Mas tem gente que pode dizer que fui eu. Sim, com Existe, certeza. Com certeza. Tem pessoas que falam? Tem, pelo amor ao animal elas fazem, elas denunciam. Aqui em Primavera, a senhora tem algum número de casos que foram denunciados e a polícia foi lá e resolveu e vocês conseguiram? Números não, mas tem bastante casos. Nós temos até de zoofilia, né? Que infelizmente é um dos piores aqui em Primavera, que tem muito. Tá, eu sei o que é zoofilia. Pode explicar o que é? Infelizmente é o homem pegar uma cadelinha, né? Tem bastante, infelizmente. Aqui em Primavera tem Com bastante? certeza. E Bastante. se for denunciado, Aí é cadeia. é como se fosse um estupro Sim, de vulnerável. Sim, ela é. A cadelinha é uma vulnerável. E essa tem que pessoa, ser denunciado. e esse cidadão, vamos dizer assim, ele é preso na hora. Ele é preso. Em flagrante até. Em flagrante, e daí o animal é retirado da posse dele, e daí é que eles procuram a nossa ajuda para cuidar do animal. Né? O animal que está doente dentro das casas também, e não é levado ao veterinário, ou não é tratado, é também considerado maus tratos, tá? Sim. A pessoa não alimentar adequadamente, não ter água potável para o animal, é considerado maus tratos. Então a pessoa tem que ficar bem atenta. A hora que essas leis começarem a entrar, que ela for sancionada, vai haver fiscalização maior. Então, se tiver denúncia, nós vamos atrás, vamos verificar e nós vamos cobrar. Então vamos reforçar, maus tratos. Maus tratos não é apenas você pegar e bater no animal. Acho que bater ainda são os menores problemas que os animais sofrem. É não alimentar, não ter água potável, não pode ficar acorrentado, ele tem que ter um lugar decente para se proteger do sol e do frio, e abandono. E também não cuidar dele caso ele esteja doente. Sim, não dá assistência veterinária para o animal, é considerado maus tratos. Agora vamos falar sobre a Patrulha do Silêncio. Como vai funcionar a Patrulha do Silêncio e onde vai atuar primeiramente? Em que local de Primavera ou é a cidade toda? Como vai funcionar? A Patrulha do Silêncio ela está sendo estudada e implantada agora, mas ela já vem de encontro com a Lei do Silêncio e do Sossego Público, que é a 1848 de 2019. Então ela só vai ser agora aprofundada para dar reforço para o órgão público. Ela vai ser acompanhada de policiais, porque o pessoal tinha muito medo de ir numa chácara. Como que eles vão lá sem uma arma, sem nada, pedir para baixar o som ou coibir uma bagunça? Eles não conseguem. Hoje o poder público vai andar com as Forças Armadas junto. Nós sabemos que existe dentro dessa lei a proibição de soltar fogos. Ela não é respeitada, infelizmente, falta conscientização. Nós temos que esclarecer mais o público que realmente é uma infração e não permitir, principalmente, a venda nos nossos comércios, né? Nossos comércios têm que ser fiscalizados e coibir a venda. Isso é crime, eles não podem vender. Eles não podem vender porque é crime soltar os fogos e porque eles não têm armazenamento adequado. Eles podem ser multados, dependendo da quantidade, pode ser até fechado o estabelecimento. Isso é sério, é muito sério, fogos. O comércio aqui tem vendido normalmente. Tem alguns que vendem. Então a fiscalização não está? Nós vamos cobrar isso agora, com o novo Código de Postura, nós vamos cobrar. Então, vai ficar pesado agora. Vai. É multa? É multa, e depende da quantidade, dependendo do armazenamento, até pode fechar. Só imaginou você tem um comércio no lado da sua casa que pode explodir a qualquer momento? Ele não tem... É explosivo, né? Não tem local específico, não, adequado, com né? certeza, nem comércio aqui tem um local específico que possa ser armazenado. Tem muitos comércios aqui que vendem? A gente tem denúncia de uns 3, 4 que certeza que vendem. E eles sabem dessa lei? Sabem, com certeza. Passa vistas grossas. O dinheiro fala mais alto, né? O lucro. Não, eu não trouxe. A gente sabe que a Lei do Silêncio ela vem para fortalecer o Código de Postura do seu Fábio, lá que vai atuar junto com a Polícia Militar, porque hoje ela estava muito evasiva. Eles chegavam para atuar, tinha coisas que eles não podiam efetuar porque não tinha na lei, então eles tinham que regredir. E hoje não, a nova lei que ela vai ser colocada em prática vai dar segurança para eles aplicar as multas e realmente coibir a perturbação do sossego. Onde vai começar? No centro? Vai realmente começar pelo centro. Eles vão começar pelas principais 3 avenidas, onde tem os bares, lanchonete. E isso não é só
Tipo, a parte de som, eles vão fiscalizar desde estacionamento, abuso em cima de canteiro, eles vão fiscalizar o código de postura. Então, as pessoas de repente vão receber uma multa, eu tô certo, vão querer... Por isso que eles têm que ter a força policial junto, porque muitos, a senhora conhece a história, vão querer bancar o valentão e não aceitar. Então, com a força policial, eles vão ter uma segurança de aplicar a lei. Vai ser uma infração. Vai ser uma infração. É multa, o carro apreendido, no caso, né? O som apreendido. Foram informações muito importantes, né, para a população hoje. Nós recebemos a empreendedora e vereadora Dona Maria Garzella, conhecida como Maria de Supercompras, que acabou aí nos dando informações que, na verdade, são muito, muito relevantes para a sociedade. Espero que tenham gostado. Tchau!